O quinto grande ciclo de alta brasileiro já está acontecendo e meus leitores já ganham dinheiro desde 2015. Mas eu acredito que o maior ainda não veio. Temos motivos para chegar até aos 300 mil pontos na Bolsa de Valores ainda nesse ciclo. Mas isso aqui não é o mais importante. O mais relevante são as supermultiplicações que um período como esse oferece. Nos últimos 4 ciclos, a gente viu ações se multiplicarem por 5, 10, até 50 vezes, algumas mais até do que isso. Agora, novos lucros dessa natureza podem estar por vir. A lista de ações com maior potencial da Empíricos vai ser revelada em 3, 2, 1. Olá, tô feliz que você está aqui agora. Hoje eu vou abrir a lista de ações de maior potencial da Empíricos para você. Aquelas ações em que eu e minha equipe, a maior do país, acreditamos que vão entregar os melhores desempenhos da Bolsa nos próximos meses e anos. Aqui o trabalho é sério. Somos 34 especialistas obstinados a encontrar as ideias de investimento mais lucrativas para você. Essa é a nossa paixão. É o que nos motiva, é o que nos faz acordar pela manhã e ir dormir tarde todo dia. E eu não consigo ser muito comedido aqui, porque na minha opinião, as pessoas que acessarem essa lista nos próximos instantes vão poder ganhar dezenas, talvez até centenas de milhares de reais nesse quinto grande ciclo de alta que a gente está vivendo. Essa é a minha opinião. Uma delas pode ser você. Portanto, eu te convido a assistir até o final enquanto esse vídeo ainda estiver no ar. Como essa oportunidade é extraordinária, me reservo no direito de tirar esse vídeo do ar a qualquer momento sem nenhum aviso prévio. Os motivos eu já explico para você. E veja, retorno passado, claro, nunca é garantia de retorno futuro e o que a gente está falando aqui, claro, envolve riscos. Multiplicações extraordinárias na casa dos 3 até mesmo 4 dígitos aconteceram sim nos últimos 4 grandes ciclos de alta do mercado e podem estar por vir nesse quinto ciclo que a gente está vivendo. Da mesma forma, na mesma proporção? Sinceramente, eu não tenho como saber. Ninguém tem. Ninguém sabe e ninguém tem como prever o futuro. Eu não estou garantindo lucro algum aqui. Eu apenas acredito que tenho nas minhas mãos uma carteira de ações com alto potencial de te alçar a um novo patamar financeiro. Investir uma quantia modesta, quem sabe, com potencial para recolher uma quantia muito maior do que isso. Esse é o nosso objetivo aqui. E também vou colocar a minha própria pele em jogo pelo seu sucesso. Antes, eu quero que você veja alguns dos ganhos que ocorreram no passado, em momentos semelhantes ao que a gente está vivendo agora de grande ciclo de alta da Bolsa. 973%, 811%, 703%, 632%, 565%, 24.724%, 15.850%, 15.021%, 14.505%, 14.266%, 22.605%, 22.212%, 21.454%, 21.362%, 14.872%. Esses são resultados extraordinários, fora da curva. São raros? São, claro que são, mas acontecem em ciclos de alta. É isso que eu gostaria que você percebesse. Aconteceu em todos os grandes ciclos anteriores e podem, até mesmo devem acontecer de novo. Seria estranho se não fosse assim, se a gente quebrasse esse padrão histórico. A gente está aqui com o objetivo de investir uma pequena quantia em algo que tem risco, mas claro, tem um potencial muito interessante para a gente. Pouco dinheiro, e quando eu digo pouco, estou me referindo a um percentual do seu patrimônio. Pouco dinheiro já é suficiente para se expor à chance de lucrar muito. Você precisa ter isso em mente para a gente poder prosseguir com tranquilidade. Essa lista que vou te revelar hoje é aquela que, na minha opinião, possui o maior potencial de lucro entre as mais de 400 empresas da Bolsa, com a devida mensuração dos riscos, para não fazer nada sem o devido comedimento, sem a devida responsabilidade com o seu patrimônio. Mas antes de abrir essa lista para você, tem algumas questões bastante importantes que talvez você não tenha percebido. Quero que você esteja 100% preparado para acessar essa lista. Portanto, eu faço questão de rapidamente ilustrar um panorama da oportunidade que está em jogo aqui. Em primeiro lugar, perceba que o nosso ciclo de alta está apenas no começo se comparado aos últimos ciclos.
Os 4 primeiros grandes ciclos da Bolsa duraram entre 6 e 8 anos e entregaram multiplicações médias, ou seja, somente do Ibovespa, entre 5 e 21 vezes em dólar. O nosso ciclo atual se iniciou somente há 3 anos e as cotações do Ibovespa nem triplicaram de valor. Estenda a linha de tendência para o futuro e você mesmo vai ver que isso nos joga lá para cima dos 300 mil pontos. Sim, ainda neste grande ciclo. É isso que eu estou falando. Ou seja, até agora colhemos ótimos resultados, claro. Porém, perto do padrão histórico, perto do que eu acho que pode acontecer, ainda muito modestos. Na minha opinião, a grande pernada da Bolsa ainda não chegou. Não importa tanto se a gente vai bater 300 mil, 350 ou 250. O que importa é que nesse movimento haverá necessariamente multiplicações muito maiores do que a média. É uma imposição da álgebra isso aqui. A chance de multiplicar seu dinheiro por 3, 4, 5, 10 vezes, quem sabe mais. Isso é bastante claro para mim. Passamos por um período inicial do ciclo de provações importantes. Algumas dúvidas iniciais com o governo Bolsonaro, a dúvida com a aprovação da reforma da Previdência, que foi aprovada com uma proposta muito melhor do que qualquer especialista poderia supor a priori. A guerra comercial lá fora, que também já dá sinais de caminhar para um acordo. Todo mundo estava bem preocupado com isso e o mês de outubro e o começo de novembro mostra um abrandamento dessas preocupações. Enfim, foram inúmeros momentos de incerteza e no fim do dia a tendência de alta prevaleceu. Essas provações foram muito importantes para a gente consolidar a nossa convicção. Agora, o cenário envolve muito menos riscos e a gente não tem tempo a perder. Presta, por favor, bastante atenção agora. Eu já te mostrei os ganhos que eu e minha equipe temos entregado aos nossos leitores desde o final de 2015, quando a gente identificou o momento da virada de mão dos mercados da economia brasileira. Se esses foram os ganhos que os nossos leitores escolheram num período modesto do ciclo, no meu entendimento, o que poderia estar por vir daqui para frente? Olha, na minha opinião, uma chance clara de se posicionar bem em ações e ficar rico nos próximos anos. É disso que se trata essa mensagem. E para te apresentar a clareza dessa oportunidade que está aqui na minha cabeça, eu estruturei a minha tese em 10 pilares. Deixa eu te apresentar cada um de maneira bem sucinta. Foram anos de estudos que podem ser resumidos em algumas palavras. Em primeiro lugar, a previsão da taxa básica de juros para 2020 é de 4%, a menor da história. Isso é positivo, claro, para a renda variável, já que as pessoas precisam migrar os recursos em busca de maiores retornos. Isso é positivo para as empresas também, porque elas podem tomar um dinheiro barato e investir, no momento em que elas estão bem enxutas, com ociosidade, e vão pegar dinheiro barato para investir, nem que seja fazer um investimento de manutenção. Isso é positivo para a aceleração do PIB, com a retomada de crédito e aumento do consumo. E esse efeito, claro, é uma bola de neve. Aumenta o fluxo de dinheiro entrando na bolsa, subindo seus preços. Tudo se alimenta em benefício da renda variável. A gente já bateu 1,5 milhão de pessoas na bolsa nos últimos dias. A gente teve metade desse número durante 129 anos de história da nossa bolsa brasileira. É um novo Brasil que está nascendo. Além disso, número 2, os fundos estão subalocados em bolsa. Há 3 agentes de fluxo de dinheiro para a Bolsa de Valores: as pessoas físicas, os fundos de investimentos locais e o dinheiro do gringo. Esse último com maior peso, claro. As pessoas físicas estão vindo. Desde o início do ciclo até o momento atual, os gestores se expuseram pouco ainda à Bolsa Brasileira, falando aqui dos institucionais locais, temendo as incertezas que ainda nos rondavam. Agora, começam também a vir, trazendo mais fluxo. É só você pegar as cartas dos principais gestores do país. Carta após carta, vemos referências ao aumento da alocação em bolsa. E a cada dia que passa, deve entrar mais dinheiro desses fundos na B3, gerando mais liquidez e aumentando os preços dos ativos. Agora, vamos falar do que realmente faz preço na bolsa, os bilhões dos gringos, que nos leva ao terceiro ponto. 3. O fluxo gringo começando a ficar positivo. Nos últimos meses, a gente teve fluxo negativo. Gringo tirando dinheiro do Brasil por 2 motivos principalmente. Queriam um cenário mais concreto de aprovação de reformas e estavam com uma ameaça de guerra comercial lá fora, tirando um pouco o dinheiro dos países emergentes, o que a gente já vai falar um pouco mais detalhado à frente. A questão é, a reforma da Previdência foi aprovada e com uma proposta muito melhor do que o sonho mais ousado que todo mundo tinha. Já vemos o fluxo estrangeiro positivo novamente. Veja só essa matéria do Valor Econômico responsabilizando o gringo pelas altas consecutivas do Ibovespa. Agora a gente está num novo momento, em que os emergentes têm tudo para protagonizarem o gráfico da próxima década.
naquilo que o Ray Dalio chama de paradigm shifts, mudanças de paradigma. Se os emergentes ficaram para trás relativamente aos desenvolvidos, na última década, a tendência agora é uma inversão. E o Brasil deve estar no foco disso, já que é um dos principais países na lista de interesse do gringo. Como disse a Eurásia recentemente, o país é o mercado emergente que passa pelo maior programa de reformas estruturais e liberais do mundo todo. Além disso, é um país cujo crescimento se acelera bastante nos próximos anos, e isso vai atrair o gringo. E era só isso, basicamente, que faltava para um verdadeiro salto nas cotações. O gringo entra e muda tudo. Nunca se esqueça, eu sempre falo, o mercado é como um teatro grande com uma porta pequena. Imagina todo mundo correndo para entrar nesse teatro. Em resumo, eu acho que você deve comprar agora, antes que seja tarde demais. O gringo vai entrar principalmente porque, número 4, os problemas do próprio gringo são menores agora. A guerra comercial entre Estados Unidos e China tem abrandado. Essa era a maior preocupação mundial há alguns meses, que poderia gerar recessão na economia global em 2020. O Brasil precisava de injeção do gringo e o gringo precisava resolver a sua própria questão, a questão mais importante, que era esse impasse entre as duas maiores potências mundiais. Reforma local resolvida e a guerra comercial apresentando sinais de que há um acordo por vir. Desde a última semana de outubro, os investidores já estão mais animados após comentários de autoridades americanas quanto ao acordo fase 1 com a China. Tudo isso está sendo responsável pelas altas consecutivas dos últimos dias, com o Ibovespa batendo recordes históricos, se aproximando até dos 110 mil pontos. Agora, vamos para uma questão interna muito importante, que é o ponto 5, a aceleração do nosso PIB. O Brasil é talvez o mercado emergente cujo crescimento mais se acelera a partir já desse quarto trimestre. A gente vai passar a rodar um ritmo de expansão do PIB anualizado de 2%, caminhando para talvez algo bem perto de 3% já em 2020. Outro ponto importante me parece ser as chances bastante razoáveis de que o mercado esteja subestimando o crescimento prospectivo da economia brasileira já no curto prazo. Vindo de uma recessão brutal, as empresas que fizeram a lição de casa estão com folga de oferta e prontinhas para crescer. E conforme elas cresçam, com as despesas e os custos enxutos, vai sobrar muito lucro. Num primeiro momento, teremos mais uma vez um crescimento puxado pelo consumo e depois vai entrar o investimento, tanto em bens de capital, para expansões, quanto de um amplo programa de concessões e privatizações. Por favor, não subestimem aqui o brilhante Salim Matar e o que ele pode fazer por esse país. Principalmente em relação aqui entra o 6º ponto, a série de concessões, privatizações e a cessão onerosa que acabou de acontecer. Hoje, o nosso Estado empresário participa em 637 empresas, somando um gasto de 190 bilhões em recursos nos últimos 10 anos. Parafraseando o próprio Salim, a gente precisa reduzir esse Estado gigantesco, obeso, lento, burocrático e oneroso para os pagadores de impostos que interferem na vida do cidadão e do empresário. É o que o Ministério da Economia está fazendo agora. Essa série de privatizações vai nos trazer uma economia brutal, além de promover a competição e desenvolvimento das empresas privadas. A gente está em busca de um Estado mais eficiente e descentralizado. E tudo isso está sendo colocado em prática, porque hoje a gente tem um governo reformista liberal e a melhor equipe econômica já vista na história do nosso país. Veja só, a gente vive uma tripla transição que eu acho complexa. De uma economia comandada pelo Estado, por outra liderada pelo setor privado. De um país em que os ativos financeiros eram muito valorizados por conta dos juros estratosféricos, para um outro em que os ativos reais, as ações, os imóveis, as empresas, passam a ter mais valor. E de uma economia absolutamente fechada que passa a ser aberta, se conectando às grandes cadeias produtivas globais. Isso, claro, leva algum tempo, a gente precisa se ajustar, mas nos leva a um ciclo extenso e profundo de crescimento e desenvolvimento econômico com ganhos brutais de eficiência. De novo, é um novo Brasil. E um dos sinais mais importantes para confirmar essa tese é que 7. Resolvemos a Previdência e outras reformas importantíssimas virão, não só de cunho macroeconômico, mas também na esfera micro. Bom, a reforma da Previdência era para o Brasil uma imposição inexorável, sem ela o Brasil ia quebrar, mas isso já foi, nem tem por que ficar revisitando esse tema aqui. A questão é, a proposta aprovada é muito além da expectativa de qualquer especialista antes, com possibilidades adicionais sobre as regras para os militares e a inclusão de estados e municípios, e uma lei muito interessante em prol da liberdade econômica. Além disso, na verdade, o mais importante até é a larga vantagem da votação,
um sinal claro de apoio a uma soma de reformas. Muita coisa está por vir ainda. E essa soma de coisas, essa soma de reformas realmente mudam o Brasil. Agora, na cara do gol, está aí a reforma administrativa, que pode até ser tão grande e profunda quanto a previdenciária e a tributária. Outra preocupação que segue controlada é a famosa inflação. E esse é o nosso 8º ponto. A inflação está sob controle. O medo de juros baixos e uma economia mais aquecida é que isso pode resultar no final do processo, a inflação. Dinheiro barato, muita gente consumindo, demanda maior, preços normalmente podem subir. Isso preocupa as pessoas. Mas no nosso caso não está rolando isso. A inflação segue bem controlada e, na minha opinião, deve demorar pelo menos uns 2 anos para começar a reagir ao crescimento de forma significativa. Note ainda que o processo desinflacionário é algo que acontece no mundo todo. O mundo não tem inflação, basicamente por uma questão de demografia, o mundo vai ficando mais velho, e também pela tecnologia, que é deflacionária. Bom, apesar de uma leve alteração esperada para 2020, o ambiente de preços controlados vai continuar até que a economia volte a crescer de forma significativa e feche a sua folga de oferta, hoje ainda muito grande, o que os economistas chamam de hiato do produto. Bom, a gente está dentro da meta agora. A projeção para o índice em 2020, segundo o relatório Focus, permanece em torno de 3,6%. Não há, portanto, com o que se preocupar nesse momento. Pelo contrário, precisamos aproveitar o momento enquanto, ponto 9, o valuation das ações, ou seja, o nível de preços, ainda é barato. Ou seja, o preço das ações ainda está muito distante do real valor das empresas. Tudo isso que eu estou te falando até agora é extremamente positivo para o nosso mercado. Ou seja, eu entendo que vai levar o preço das ações para um outro patamar. Porém, isso ainda não aconteceu e é por isso que a gente tem que ter alguma pressa. As valorizações não acontecem de forma linear, bem comportada, subindo um pouquinho a cada mês. Elas acontecem em grandes saltos. E considerando que os lucros vão crescer bastante a partir de agora e os juros estão na mínima, não tem tempo a perder de fato. Qualquer alta da receita corporativa das empresas vai se traduzir numa explosão dos lucros, porque lembra, elas controlaram custos e despesas, então a receita cresce e o lucro sobe mais do que proporcionalmente. Para você ter noção aqui do quanto a bolsa está barata, de uma forma muito simples, tome como referência o pico histórico do Ibovespa em dólares. Ah, por que em dólar? Bom, porque a economia brasileira é bastante instável e a inflação oscilante atrapalha um pouco essa análise no longo prazo. Olhar referências nominais pode nos levar à chamada ilusão monetária. Portanto, a gente sempre precisa de um indexador e aqui a gente adotou o dólar. Repara, por favor, que só para a gente voltar para a máxima do pico histórico em 2008, a gente precisaria quase que dobrar as cotações atuais. Precisaríamos chegar praticamente aos 200 mil pontos só para retomar aquele ponto que foi atingido antes. Considerando aqui, claro, um dólar mais ou menos estável no período. Agora considere que estamos muito melhor que antes em termos político-econômicos. A bolsa está barata, mas ela está barata ainda. Sobretudo porque 10 a gente pode entrar agora no famoso rally de fim de ano. Não é aqui por uma perspectiva esotérica ou meio mística associada à sazonalidade do fim de ano. Tem razões objetivas para a gente acreditar que agora pode acontecer sim um rally de fim de ano. Bom, nesse ponto a gente chega ao final da nossa tese e é o grande motivo para a gente ter pressa. Veja, eu não gosto de fazer previsão, muito menos de curto prazo. O mercado é aleatório e randômico em intervalos curtos. Mas agora eu estou falando praticamente de um cenário que está colocado à mesa e eu posso enxergá-lo aqui, na minha opinião. E que pode ser bastante precificado nessas últimas semanas do ano. Tem uma razão para isso. Por 2 motivos, basicamente. O dinheiro do gringo, como a gente acabou de falar, está vindo e isso faz preço. Impacta bastante os mercados. Além disso, o mercado vai começar a fazer conta para 2020. Esse é o momento de sair os relatórios dos bancos, das corretoras, das grandes gestoras, fazendo projeções para 2020. E aí todo mundo vai perceber o que eu tenho insistido, que o Brasil é o mercado emergente que mais acelera em termos de crescimento no curto e médio prazo. Acredito que novembro e dezembro já podem apresentar um resultado relevante na nossa escalada do Ibovespa. Poucas vezes eu estive na minha vida tão convicto no prognóstico positivo para os ativos de risco brasileiros. Os momentos de grande convicção são bastante raros, sim. O mercado, como eu disse, ele é aleatório, randômico, tem incerteza. Mas quando você vê com convicção um cenário e você está certo dele, você precisa ir na jugular. E é justamente isso que eu proponho para esse momento. Com responsabilidade, porém, porque a gente precisa sempre fazer o devido gerenciamento dos riscos. A gente precisa montar posições grandes que em curtos intervalos de tempo podem alçar ao outro patamar.
que nossas mentes lineares resistem a acreditar ex ante. Os movimentos aqui são exponenciais e é isso que a gente vai capturar. É isso que a gente vai fazer agora. Continue comigo, por favor, caso você queira descobrir como você vai acessar a carteira de maior potencial da Empíricos. Como eu vou colocar a minha pele em jogo caso você não ganhe dinheiro com essa carteira nos próximos 12 meses. Mas agora talvez o mais importante dessa história toda. Uma questão que você provavelmente ainda não percebeu. Qual o grande segredo por trás das ações que puxam a média para cima, no caso o Ibovespa? Finalmente a gente chegou à cereja do bolo. Eu quero te revelar uma potencial sacada por trás das supermultiplicações da Bolsa, essas ações fora da curva. Afinal, quais são as ações de maior potencial da Bolsa? Bom, primeiro eu te citei alguns ganhos extraordinários que elas entregam. Depois eu te disse sobre a importância do skin in the game, sobre colocar a minha própria pele em jogo junto de você. Eu faço isso porque temos um grande problema na indústria de incentivos do setor financeiro. O conflito de interesses em que você está envolvido ao lidar com o gerente do seu banco e o assessor da sua corretora, algo que muitas vezes não é tão transparente assim. Essa compreensão é importante para você entender sobre a lista de ações que você vai acessar hoje, porque elas não são ações comuns. E o fato delas apresentarem potencial de ganhos extraordinários fora da curva tem uma razão. Repare o nome dessas empresas. Você já tinha ouvido falar na maioria delas? Provavelmente não, né? Uma ou outra, talvez, quem sabe? Provavelmente você não tinha muita familiaridade com a maioria dessas ações, porque essas ações são de empresas de um segmento escondido até, o segmento das microcaps, talvez até nanocaps. Microcaps são ações de companhias relativamente pequenas, com um valor de mercado de até 3 bilhões de reais. É exatamente isso que faz desses investimentos os que entregam as maiores valorizações do mercado de capitais. Vou te explicar rapidamente por quê. A primeira razão é uma questão quase algébrica, né? Quem pode ficar muito grande, quem pode crescer muito, é quem ainda é pequeno. Não tem como o Itaú se multiplicar por 10 vezes porque ele vai ser maior do que o PIB mundial. Para uma empresa subir 1000%, ela precisa ser razoavelmente pequena. É aí que você vai ter a chance de expansão. Além disso, tem um outro ponto que é muito importante. Essas empresas menores, que ficam um pouco escondidas abaixo do radar, oferecem as maiores distorções de preço. Por quê? Imagina que você chega para um grande fundo, por exemplo, o Fundo Verde, e fala que você descobriu uma oportunidade enorme numa empresa pequena, uma empresa que vale 1 bilhão de reais na bolsa. Olha, para o Fundo Verde colocar 1% do capital dele nessa empresa, ele vai comprar quase a empresa inteira. Não fica atrativo, ele não consegue, por conta do tamanho dele, comprar uma empresa pequena. Então, esses caras ficam alijados das oportunidades de comprar empresas pequenas, mesmo se suas ações estiverem muito atrativas. Então tem distorções de preço e valor muito maiores nas small caps, nas micro caps. É por isso que elas são tão bacanas. Pouca gente está olhando para elas. E um terceiro ponto, e aqui eu retomo a questão do conflito de interesse, é porque tem uma relação quase promíscua nessa história entre a cobertura dos bancos e das corretoras sobre as oportunidades em small caps, porque normalmente não há cobertura. Vou tentar te explicar um pouco melhor isso. Os bancos e as corretoras ganham dinheiro com a quantidade de vezes que uma ação é negociada. Ganham dinheiro normalmente na corretagem. Não é à toa que Petrobras, Vale, Ambev e os grandes bancos estão sempre no topo do ranking. Enquanto essas gigantes negociam dezenas de milhões de reais por dia, as ações esquecidas pelo mercado, as microcaps, giram em média R$500 mil a R$5 milhões por dia. Ou seja, as instituições financeiras têm muito mais a lucrar cobrindo e recomendando as ações mais líquidas, conhecidas como blue chips ou large caps, em vez das pequenas. Mas pensa bem, aos preços de hoje, quanto tempo você acha que essas gigantes levarão para dobrar de tamanho? O valor de mercado da Vale é de aproximadamente 276 bilhões de reais. O Itaú, 357 bilhões. Petrobras, 368 bilhões. Se elas pudessem dobrar, triplicar, quintuplicar, multiplicar por 10 vezes, vão, como eu te disse, representar mais do que o PIB do país inteiro. Enquanto isso, uma microcap tem um valor de mercado de, na nossa categorização aqui, 3 bilhões de reais. Às vezes varia um pouquinho, tem gente que considera 2 bilhões, tem gente 4 bilhões, mas aqui a gente trabalha com 3 bilhões. O que importa é a mensagem essencial. E é aí que está o grande pulo do gato. O retorno potencial delas é muito maior, porque elas têm muito mais espaço para crescer. Quer um exemplo prático? Aqui, nesse atual ciclo, por muitos anos, as ações da Magazine Luiza foram ignoradas por boa parte do mercado.
Nenhum banco recomendava o que era na época uma microcap. Sabe qual foi a ação que mais se valorizou nos últimos 3 anos em toda a bolsa? Justamente a própria Magazine Luiza. Foram 35.000% desde 2015, o início do ciclo. E você sabe por que a Magazine Luiza se valorizou tão rápido desde 2015? Em primeiro lugar, porque ela estava realmente quebrada depois da recessão. Foi um período muito duro para o varejo, ela estava bem endividada, valendo quase nada. Então, ela recebeu uma injeção de dinheiro de um grande banco e conseguiu se reestruturar, passando de centavos a dezenas de reais no mesmo ciclo de alta. A Magalu tornou poucos brasileiros realmente ricos, mas isso só aconteceu porque ela era muito pequena e não valia nada. E aqui, claro, eu preciso dar o mérito todo ao management da Magazine Luiza, que promoveu uma operação digital e toda uma logística de varejo fantástico sem precedentes nesse país. Mas é claro que toda essa multiplicação só aconteceu porque ela era pequena e porque ela estava numa situação difícil. Seria muito mais complicado crescer tanto assim suas ações se ela já fosse uma empresa grande em ótima situação financeira, entende? Mas não é só isso. Entre alguns fatores, teve no fim daquele ano um grande banco finalmente iniciando a cobertura da companhia, até então ignorada pelo mercado. Em novembro de 2016, a equipe de análise do BTG Pactual trouxe um relatório recomendando a compra das ações de Magazine Luiza. Depois disso, uma grande onda começou, com vários bancos notando a pequena Magazine Luiza, a microcap da época. Agora, outro fato interessante. Magazine hoje não é mais uma microcap. Com dezenas de bilhões de reais de valor de mercado, a recente notada passou a ser vista por todos os investidores da Bolsa com grande entusiasmo. Em 2018, entregou um ganho de 118%. É ótimo? Sim, claro que é ótimo. Vai entregar um ganho desse tipo novamente? Provavelmente não mais. Agora, com um novo porte, é muito difícil que a mesma ação apresente resultados tão fora da curva. Agora todo mundo olha para ela. Microcaps estão mais escondidas, são aquelas que a gente quer descobrir antes dos outros. É isso que permite a supermultiplicação. E é o que a gente vai fazer aqui. Nesse ponto, alguns podem estar pensando que Magazine foi um caso isolado. E eu gosto desse ceticismo, eu quero que você questione as posições. Essa é uma ótima característica do bom investidor. É por isso que eu quero te mostrar essa tabela, porque contra fatos, daí não há argumentos. Veja, por favor, as principais valorizações da Bolsa de 2003 até hoje. Eram todas microcaps no início do período, sem exceção. Já pensou seu dinheiro se valorizar 55.722%, como aconteceu para quem investiu lá atrás na Raia Drogasil? Com apenas 2.000, você chegaria a mais de 1 milhão. Pois então, esse é o potencial de lucro para quem pega o início de um grande ciclo e investe certo nas empresas menores. Eu arrisco dizer, ninguém fica rico rapidamente sem microcaps no seu portfólio. Simplesmente porque as microcaps têm muito mais espaço para crescer. Elas carregam, sim, um pouco mais de risco, é preciso que você esteja ciente disso. Elas são pouco vislumbradas e você as compra antes de serem descobertas. Bom, agora vamos logo para o que interessa. Hoje eu estou aqui para compartilhar com você exatamente quais são essas ações, selecionadas a dedo, pinçadas durante os últimos anos por toda a nossa equipe de 34 especialistas. Agora, como você vai ter acesso a essa oportunidade? Sim, agora eu vou te fazer uma proposta. E se você ficar comigo até o fim, vai perceber que não há nada mais inteligente que aceitá-la o mais rápido possível. Trata-se de uma oportunidade extraordinária, nunca feita antes e que eu, como CIO, quis colocar de pé. Por um motivo simples, eu estou muito otimista com o que está por vir. E para mim, não há nada melhor do que ter a minha empresa como braço direito do maior número de brasileiros possível, entregando as oportunidades de maior potencial de lucro dos próximos meses e anos. Relação ganha-ganha. Eu ganho com você e quero que o máximo de pessoas faça parte disso. Tamanha a minha convicção. Agora eu vou te mostrar que é uma atitude estritamente racional você participar disso aqui hoje. Isso porque eu vou te disponibilizar o acesso a um pacote nunca feito antes na história da Empíricos, sem que você assuma qualquer compromisso financeiro comigo nesse primeiro momento. E ainda vou te dar de bônus o valor equivalente para você investir em uma ação da lista hoje. Vou te explicar exatamente como vai seguir. Bom, então aí vai. Em primeiro lugar, eu vou abrir para você a carteira de ações de maior potencial da Empíricos, que é monitorada mais de perto pela equipe do Max Bon, que é brilhante, meu sócio, de quem eu mergulho muito na nossa série Premium Microcap Alert. O Max, se você ainda não o conhece, é o grande especialista em garimpar microcaps aqui na Empíricos e no mercado brasileiro em geral. Eu tenho muito orgulho de ter o Max na minha equipe.
Não pela formação dele, muito sólida, em Ciências Econômicas pela UFRJ e pós-graduação em Finanças pela GV. Também não é pela experiência que ele teve como gestor de ações na Valia, que é o fundo de pensão dos funcionários da Vale. Nem mesmo pelo período em que ele foi auditor contábil na PwC, companhia inglesa, referência na área de auditoria e consultoria. E também não é porque ele foi gestor de fundo na Log Fund e na seguradora Icatu, que tem mais de 20 bilhões de reais de ativos sob gestão. E ainda não é o fato dele ter entregue a carteira mais lucrativa do Brasil em 2017, batendo todos os bancos e corretoras. O que praticamente me obrigou a propor uma parte da nossa sociedade da Empíricos para ele, já que ele passou a receber pelo menos uma proposta por semana para sair daqui. Ter ele como sócio hoje é um prazer imenso. Mas o que realmente me enche de orgulho em ter o Max aqui é que os membros da série dele estão entre os mais satisfeitos da Empíricos, os mais satisfeitos de todo o mercado de investimentos no Brasil pelo dinheiro que eles ganharam. O Oliveira, por exemplo, dobrou o valor do seu investimento. E olha o caso do João. E 700% que o Max entregou com o Card System? Será que o João viu? Bom, eu espero que sim. E mais de 900%, o que você acha disso? O Humberto está reclamando que só ganhou 700%, que entrou depois, pode isso? E olha a felicidade do Antônio, que lucrou mais de 50 mil reais. O Cheng. E você também vai ter a chance de lucrar, por exemplo, mais de 80 mil reais, como fez o Eduardo. E olha esse ganho curto do Guilherme. Já pensou comprar um carro zero só com o lucro de uma das ações da lista do Max? O Marcelo conseguiu. Essas são pessoas de verdade, gente que desde 2016, quando o Max chegou na Empíricos, já vem aproveitando o início do ciclo de alta. E vai depender de você fazer parte do que está por vir. Por isso eu te pergunto, você quer fazer parte desse grupo exclusivo que pode lucrar com a lista de ações de maior potencial da Empíricos? Eu não me canso de dizer. Acredito que essa pode ser a oportunidade de lucros mais brutal da sua vida. Falo isso de verdade. Pelo menos é a oportunidade mais clara e com maior potencial de ganhos que eu vi nos últimos meses, sob um perfil de risco bastante moderado. Ela tem tudo para ser a sua grande chance de mudar de patamar financeiro. Mas você só vai ter essa chance se decidir hoje mesmo fazer parte do grupo exclusivo que possui acesso ao Microcap Alert. Sim, esse grupo exclusivo. E eu estou abrindo uma oportunidade a você hoje. Eu já te mostrei que as microcaps apresentam resultados extraordinários justamente por serem fora do radar de todo mundo. É por isso que o Microcap Alert é uma série exclusiva. Não dá para ser diferente. Se temos 1,5 milhão de pessoas na bolsa, não dá para termos muita gente acessando a lista de microcaps. Precisa ser um grupo seleto, um grupo pequeno, de gente realmente interessada. Então a gente se reserva no direito de tirar esse vídeo do ar a qualquer momento. Principalmente se a alta de alguma ação da lista for muito expressiva logo de cara. Mas se você continuar aqui comigo, eu já vou disponibilizar a sua vaga. Você só não pode vacilar caso queira entrar para esse time vencedor. Estamos aqui fazendo algo que nunca foi feito na história da Empíricos. Você vai levar de bônus, de créditos aqui, em dinheiro, o equivalente a um lote padrão de algumas ações da lista, para começar hoje, o mais rápido possível, e comprar a ação que quiser ou todas. Bom, vamos prosseguir então. Assim que destravar a sua vaga, você vai se tornar membro da série Microcap Alert. É por meio dessa série que você vai ter acesso à lista de ações de maior potencial da Empíricos no meu entendimento. E muitas outras coisas, publicações, plantões de dúvidas, encontros com CEOs das empresas da lista, uma carteira para cada tamanho de bolso, podcast semanal e muito mais. Porém, você não vai precisar assumir compromisso financeiro algum ao destravar sua vaga hoje. Como qualquer assinatura premium da Empíricos, você tem 20 dias para entrar e decidir se realmente quer continuar. Mas não vamos parar por aí. Eu me impus o seguinte desafio: preparar o maior pacote de benefícios para que você não tenha motivo algum para ficar de fora dessa oportunidade. E eu vou cumprir a promessa que te fiz hoje. Então vamos começar com alguns bônus. Separei para você 3 bônus extraordinários, o que implica que vou colocar dinheiro do nosso próprio bolso, do caixa aqui da nossa empresa, para viabilizá-los. Bônus número 1. Acesso vitalício à série Palavra do Estrategista. Além de tudo que eu já listei acima, você também vai receber acesso vitalício à minha própria série Palavra do Estrategista. No Palavra, eu dedico a minha vida a identificar as melhores ideias de todos os mercados para você. Só esse bônus já representa uma economia de R$ 648. E eu faço isso porque também quero que você acesse a lista de ações do Palavra e outras oportunidades. Não se restringe apenas às microcaps necessariamente. As ações do Microcap Alert, mais as ações do Palavra, te colocam num patamar de investidor que poucos brasileiros alcançam. Aqui já pensando num portfólio mais diversificado, global. Porque
quero que você acesse, é importante que você faça isso, acesse outras classes de ativos. Aqui eu prezo pela alocação e diversificação, e é isso que você tem no Palavra. Se você já tiver a série Palavra do Estrategista Vitalício, ligue para 4003-3117 e peça qualquer outra série essencial vitalícia à sua escolha. Bom, vamos para o próximo bônus. Bônus número 2, curso Microcap Hunter. O Max, ele tem um carinho muito especial por esse curso. A verdade é que ele nem acreditou que eu estaria dando de presente para você hoje, porque isoladamente a gente vende esse curso por quase R$2.000 e ele tinha a intenção de vendê-lo novamente, mas hoje esse é um presente meu para você. Sinceramente, eu nunca vi o conteúdo desse curso em lugar nenhum, nem mesmo nas graduações ou pós-graduações mais renomadas desse país. Algo tão completo sobre o assunto você só encontra nesse curso. Mas hoje é um presente nosso para você. Agora vamos ao bônus especial. R$1.440 de desconto para você comprar um lote padrão de uma das ações da lista. É disso que eu estava falando. Veja, fazer parte do Microcap Alert vai ter um custo, claro. É assim que a gente separa o grupo exclusivo de pessoas que acessam a lista de ações de maior potencial da Empíricos. E esse também, claro, é o nosso trabalho. Mas lembrando que você não vai assumir necessariamente esse compromisso financeiro hoje, já que vai ter 20 dias de acesso sem compromisso. Mas nesse momento eu estou abrindo mão de R$1.440, estou te dando esse desconto para que você pegue esse dinheiro e compre uma ou algumas das ações da lista. Com esse montante você compra um lote padrão de 4 ações dessa lista. Lembrando que, se nas próximas horas alguma ação dessa lista decolar de valor, eu vou ser obrigado a derrubar esse vídeo e essa oferta acaba para sempre. Não quero ser responsável por uma alta artificial de preços. Nosso trabalho, como eu te disse, é muito sério, muito responsável e é feito para os assinantes. Estamos vendo algo especial, mas para tudo tem um limite. Então vamos continuar. Eu já te dei uma primeira garantia de acesso sem compromisso. Estou te dando 20 dias de acesso a essa oferta. Você pode navegar pelas 2 séries que vai levar hoje, acessar todo o conteúdo de um membro oficial e sentir plena confiança para fazer parte disso nos próximos 12 meses. E quando eu digo que o acesso é total, é porque é total mesmo. Você vai poder, inclusive, conhecer as carteiras que a gente montou para você com as ações da lista. Você vai ver todas as carteiras lá, para quem pretende investir de R$5.000 a R$100.000, a gente quebrou em grupos e, claro, mais de R$100.000, R$1 milhão, R$10 milhões, tudo vale também. E poderá escolher a sua para montar o quanto antes quiser. Hoje mesmo, melhor que seja assim. Veja, tem gente que só quer saber as ações para depois cancelar a assinatura. E eu não vou impedir isso. Mas aí também, claro, não vai saber a hora de vender essas ações, não vai receber nossos alertas. Por isso, ofereço essa garantia de forma incondicional. Você nem precisa apresentar o motivo para cancelar. Não vamos fazer nenhuma pergunta para você. Mas agora teremos outra condição de lucros para você. Eu te disse desde o início que também eu mesmo assumiria riscos ao seu lado, que ia colocar a minha pele em jogo. Bom, vai funcionar assim. Eu não posso garantir resultado futuro para você. Isso, inclusive, é crime. Mas eu posso sim assumir algum tipo de compromisso exclusivo com os seus lucros. Sim, investir em ações tem riscos. Saiba disso. As microcaps têm um pouco mais de risco. E eu vou te mostrar como se expor aos riscos de forma responsável, para ter a chance de transformar poucos reais em dezenas e até centenas de milhares, quem sabe até milhões de reais. Mas você precisa seguir as nossas instruções. Mesmo assim, eu também vou assumir certos riscos aqui, para te mostrar a minha convicção e te entregar valor de verdade da minha proposta. Caso a média da carteira de ações do Microcap Alert nos próximos 12 meses não apresente lucro nominal positivo, você vai ter o Microcap Alert por toda a vida, sem custo adicional algum. Vamos praticamente trabalhar de graça para você para sempre. Portanto, você vai receber 20 dias de acesso gratuito, podendo inclusive fazer o curso Microcap Hunter e ver as carteiras de ações completas. E também vai ter uma cláusula especial de compromisso de lucros. E, para você garantir sua vaga agora mesmo e ter a chance de lucrar a partir de hoje, conseguir negociar um preço que jamais foi feito antes aqui na casa. Eu falo sério. Nunca na história da Empíricos a gente ofereceu um pacote de benefícios com tantos presentes e num preço tão barato. Isso porque a gente está completando 10 anos e quer celebrar isso com você, trazendo benefícios únicos justamente para quem mais nos interessa, que é o nosso assinante. E o motivo é simples. O que eu enxergo para os próximos meses e anos é de um potencial que eu considero brutal, que estou fazendo de tudo para levar o maior número de brasileiros a um novo patamar. Não estou medindo esforços para colocar todo mundo no mesmo barco.
Quero que a Empíricos mude o maior número de vidas com o grande boom que está por vir. É um desafio pessoal e é a minha vocação também. Como você pode verificar no nosso site, um ano de assinatura do Microcap Alert é vendido em 12 parcelas de R$ 270. É um valor mais do que justo diante do potencial de lucros a que meus leitores têm acesso. Lembre das multiplicações que já ocorreram de 160, 280, 350, 700 até 900%. Mas hoje vai ser diferente. Esse é um momento muito especial da nossa história e merece uma condição única, inédita, exclusiva. Portanto, apenas por meio desse convite, o Microcap Alert com todos os benefícios que eu te falei, 12 meses de Microcap Alert que inclui o acesso à carteira de ações de maior potencial da Empíricos, às publicações semanais, aos podcasts, aos plantões de dúvidas ao vivo, aos lives com CEOs, mais o Microcap Hunter de bônus, o acesso vitalício da série Palavra do Estrategista, 20 dias gratuitos de degustação e a cláusula de compromisso de lucros em 12 meses, mais o desconto de 1.440 para você usar na compra das ações, tudo isso sai por apenas 12 parcelas de R$ 150. Mas atenção, esse é um preço absolutamente inédito. A gente nunca fez nada sequer parecido com isso. Uma oferta única e especial em comemoração aos 10 anos da Empíricos, comemorados no mês de novembro. O momento da empresa, assim como do Brasil, é único e eu quero transmitir isso para as pessoas. Portanto, faça parte disso hoje. Nessa condição especial, você tem de indicar uma economia de 1.440 sobre o preço de loja. O suficiente para você comprar um lote de 100 ações de 4 empresas da carteira do Max, sem contar todos os presentes que está levando sem custo algum. E se você optar pelo pagamento à vista no cartão de crédito, terá ainda um desconto adicional de 10%. Aí sua economia aumenta para R$ 1.620, que você vai poder usar na compra do restante das microcaps, sem contar o curso que é vendido por R$ 1.790 e você vai receber gratuitamente. E a assinatura vitalícia do Palavra, que está saindo totalmente de graça também. E lembrando tudo isso sem que você se comprometa com valor algum nesse primeiro momento, porque você tem 20 dias de teste sem compromisso. Caso nesses 20 dias você entenda que a estratégia não é para você, basta solicitar a interrupção dos seus acessos e a gente vai reembolsar o valor que você gastou conosco imediatamente, repassando a sua vaga para um próximo convidado da nossa base. Vida que segue. Agora você já sabe todas as condições e todos os benefícios que envolvem esse convite. Você já pode destravar a sua vaga clicando no botão abaixo. Você vai ser redirecionado para uma página segura, onde vai revisar os termos dessa oferta e vai poder ingressar na minha série imediatamente. Você vai receber no mesmo instante o link com a carteira Microcap e todos os outros bônus e presentes que eu estou te dando. Aproveite agora a chance que caiu hoje no seu colo, mas eu recomendo que você seja rápido. Os movimentos nesse mercado de microcaps costumam acontecer de repente em grandes saltos. Quando você menos espera, o grande boom já passou e você perdeu a oportunidade que poderia mudar a sua vida. Essa oportunidade pode sair do ar a qualquer momento, por isso recomendo agilidade para destravar a sua vaga. Você só precisa clicar no botão abaixo. Por um instante, pare e pense. Nas condições que eu coloquei aqui para você, fazer parte disso não é uma decisão emocional, é puramente racional, é a aplicação da lógica. Trata-se da chance de aproveitar o que talvez seja a maior chance que você vai ter até o resto da sua vida para mudar de patamar financeiro. Estamos vivendo hoje no Brasil um momento histórico, um time que muitas pessoas e investidores passam a vida toda esperando. Você tem pouco a perder e muito a ganhar clicando no botão abaixo imediatamente. Uma das únicas chances de colher ganhos fora da curva é com as microcaps. Elas estão a um clique de você.